Boa noite, sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Nós estamos começando mais uma quinta-feira, né, Paz e Vida na sua casa, todas as quintas-feiras às 20 horas, e nós estamos falando sobre fruto do Espírito, né? Que bom ter a sua companhia, que bom você estar aqui, né? Um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado, um tempo de falarmos a respeito das coisas do Senhor. Então nós estamos vendo em Gálatas 5, versículo 22 e 23, onde fala a respeito do fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito, ele é importante na nossa vida, porque ele se opõe às obras da carne, que a gente vê em Gálatas um pouquinho antes, alguns versículos antes, a partir do versículo 19, fala a respeito do fruto da carne. Então, o fruto do Espírito, ele se opõe a esse fruto da carne, né? É uma oposição, né? Ele é o contrário, ele faz diferente. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele faz diferente daquele que segue a sua natureza humana e a sua natureza pecaminosa, porque aquele que tem o fruto do Espírito, ele segue a Deus, né? Ele tem uma vida agradável a Deus, e essa vida agradável a Deus, ela não é conseguida nem com o esforço humano, e nem com a prática da lei, nem com a religiosidade, e com nenhuma outra coisa, mas ser agradável a Deus é seguir os ensinamentos do Senhor e deixar que o fruto do Espírito e as suas virtudes, elas aflorem da sua vida. Então nós temos aqui em Gálatas 5, a partir do versículo 22, elencadas, relacionadas as virtudes do Espírito Santo, né? E que nós precisamos fazer com que elas apareçam na nossa vida. Nós já vimos sobre o amor, né, que é a maior virtude cristã, e por isso que o fruto do Espírito, ele já começa com amor, porque ele engloba todas as outras virtudes, né? E a gente viu também que somente através do Espírito Santo de Deus é que o amor pode ser produzido em nós, o amor ágape, o amor de Deus pode ser produzido na nossa vida. Depois nós vimos a alegria, que também é produzida pelo Espírito Santo. E essa alegria que é produzida pelo Espírito Santo, ela não depende de circunstância, nem do que nós estamos vivendo, nem daquilo que está acontecendo globalmente hoje, né? Como a gente tem experimentado aí essa pandemia e essas coisas horríveis, esses anúncios, esses relatórios horríveis que a gente tem visto todos os dias. Então, a alegria humana, ela depende de circunstância, depende de que aconteça alguma coisa para você ficar alegre, né? Por exemplo, se você ganhar alguma coisa que você queira muito, então você fica alegre, o seu coração se alegra. Mas a alegria dada pelo Espírito Santo de Deus, ela não depende de nenhuma circunstância, porque ela é produzida, ela parte do Espírito Santo de Deus. E em seguida vem a paz com Deus, essa paz que gera um bem-estar interno, que é aquela paz que está escrito na Bíblia, que excede a todo entendimento. Muitas vezes eu tenho brincado que a gente não precisa estar numa praia, deitado numa rede, tomando água de coco, né, olhando o céu e vendo a água para ter paz. A paz do Senhor, a paz que excede a todo entendimento, ela é um bem-estar interno produzido pelo Espírito Santo de Deus no nosso coração, que se reflete em todas as áreas da nossa vida, se reflete nos relacionamentos e nos transforma em pessoas que são chamadas na palavra de Deus pacificadoras, ou seja, aqueles que vão levar a paz para outras pessoas.
Então tem que ter essa paz, né? Hoje, o mundo que nós vivemos, ele vive completamente o oposto da paz, porque é falta de esperança, são pessoas ansiosas, pessoas que têm toque, um monte de outras coisas que não tem nada a ver com essa paz que excede a todo entendimento. Então é uma paz interior que gera um bem-estar interior que é produzida no coração daquele que é filho de Deus, daquele que ama a Deus. E em seguida vem a paciência, ou em algumas versões a tolerância, ou a longanimidade, né? E essa paciência, o longo ânimo, nos ajuda a suportar outras pessoas e também a superar em todas as circunstâncias que são desfavoráveis para nós, né? Muitas vezes, quando a gente fala a respeito do amor, que é fruto do Espírito, ou a gente vai ler as cartas de João, lá fala muito sobre amor ao próximo, a grande interrogação que vem é como é que eu vou amar o próximo? Parece impossível para nós amarmos, porque a gente não entende, né, na nossa maneira de entender, no nosso discernimento afastado, longe do Espírito Santo de Deus, a gente olha o amor de Deus como esse amor que a gente está acostumado. E o amor de Deus, ele é diferente, é um amor que é produzido no seu coração, que você ama apesar de, você tolera, né? Tem tolerância às pessoas, você não aprova o que elas fazem, né? Por causa do discernimento até do Espírito Santo de Deus. Mas você ama porque a palavra de Deus te ordena e deixa ali claro que você tem que amar as outras pessoas com esse amor que é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa tolerância, né, que em algumas versões é traduzida, esse fruto ou essa virtude do Espírito, ou que é ou longanimidade, ou tolerância, ou paciência, nos ajuda a suportar as outras pessoas. E também nos ajuda a viver, não é sobreviver, a viver em circunstâncias desfavoráveis. Porque até que nós somos atingidos pelas ações de outras pessoas em todo o tempo. Nós somos feridos, né? Nós somos influenciados para levar nossa vida para frente, ou a gente, muitas vezes até, a gente põe um ponto de estagnação na nossa vida por influência de outras pessoas. Mas eu vou ensinar um segredo para você, né? Você que não está indo às terças-feiras. A palavra de Deus em Hebreus 12, no versículo 1, diz para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Se a gente ficar olhando para os lados, para as outras pessoas, se a gente ficar olhando para aquilo que nós fizemos alguns minutos antes, porque está dentro do propósito de Deus, a gente vai ficar parado. A gente tem que avançar. O cristão é chamado para avançar. Por isso, lá em Hebreus, o autor de Hebreus diz para a gente seguir a carreira que nos está proposta pelo Senhor, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Às vezes a gente consegue até tirar uma pedra grande de tropeço da nossa vida e tropeça em grão de areia. Então nós temos que cuidar da nossa individualidade espiritual, da nossa vida espiritual, e para cuidarmos, né, da nossa vida individual, nós temos que olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, não é? Deus mesmo é paciente conosco e Ele também promete ficar com aqueles que são pacientes por muito tempo, né? Isaías 57, versículo 15, fala sobre isso. E depois vem a amabilidade, ou que nós falamos, né, a generosidade, que é uma disposição do Espírito, de Espírito que reflete em nós o modo como Deus nos trata. Então, a palavra de Deus diz que Deus é bom, né? Se Deus é bom e nós somos tratados através dessa
dessa benignidade de Deus, nós devemos agir da mesma forma como Deus age conosco, refletir a benignidade de Deus, né? Nós falamos bastante a respeito disso na quinta-feira passada, que foi a última característica que nós vimos. Nós terminamos falando que a pessoa que é benigna, ela tem muito amor no seu coração, e esse amor influencia a forma como ela vive, né? Então, como é essa forma de se viver de acordo com a palavra de Deus e de acordo com essa virtude da benignidade? A pessoa que é benigna, ela não se alegra com a maldade e nem com a injustiça, não é? Nem deseja o mal para as outras pessoas, mas ela fica feliz quando o bem prevalece, está lá na palavra de Deus. Ela também procura sempre fazer o bem, rejeitando os impulsos para fazer coisas erradas. Ela pode até tomar uma atitude impulsivamente em direção de alguma coisa errada, mas quando ela para e cai em si, ela abandona esse impulso e procura fazer o bem, né? Perdoa as outras pessoas. Como é esse perdoar? Não guardando o rancor por ofensas cometidas. É difícil? É difícil. Principalmente quando nós somos feridos na nossa integridade, feridos naquilo que a gente preza por princípios da nossa vida. Quando nós somos feridos, é difícil perdoar, é difícil não guardar rancor, mas a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar, né? Aí eu estou tentando fazer um estudo a respeito de a restituição da confiança, que é difícil quando alguém fere a gente. Acho que a coisa mais difícil é a restituição da confiança, né? Mas o benigno, ele vai estudar a palavra de Deus e vai ver como que ele age. Porque ao invés de se vingar pelas maldades cometidas, ela, segundo a palavra de Deus nos ensina, ela tem que procurar fazer o bem até para os seus inimigos e procura perdoar, né? Eu vou deixar bem claro, não é uma coisa fácil, mas a gente tem que andar por esse caminho e muitas vezes a gente tem que ir, sabe, manejando os nossos pensamentos e atitudes para a gente não cair na vingança e procurar a justiça própria. A melhor válvula de escape, o melhor caminho, colocar na mão do Senhor. Ele conhece todas as coisas, conhece as intenções do coração, sabe por que a pessoa agiu dessa forma com relação à nossa pessoa e nos conhece também. Então, o melhor para cuidar dessas questões que a gente não consegue definir bem é o Senhor. A benignidade, ela não é apenas uma atitude do coração, mas ela também é expressada nas nossas ações. Porque aquele que é benigno, a sua atividade maior é praxe sua fazer o bem às outras pessoas, ajudando ao próximo naquilo que ele pode. Então não há lugar para o egoísmo, desinteresse nem inveja, porque o bem do outro é uma coisa preciosa. Segundo a palavra de Deus nos ensina, nós devemos amar ao outro como nós amamos a nós mesmos, não é? Então que não seja só um discurso de palavra, mas que seja de verdade para o nosso coração, para a minha vida em especial, né? Porque eu sei bem o caminho que eu trilho e para todas as nossas vidas. A gente precisa orar como Davi orava e pedir para o Senhor sondar o nosso coração, provar os nossos pensamentos e ver se há em nós algum caminho mau e pedir para Ele que crie em nós um coração puro, um espírito inabalável e que Ele nos guie pelo caminho da retidão. Dito isso, nós seguimos para a nossa próxima virtude do fruto do Espírito, que faz parte do fruto do Espírito, é um gomo da laranja, que é a bondade. E a bondade, a gente pode traduzir a bondade como a generosidade presente no coração do servo de Deus,
no coração do Filho de Deus, da Filha de Deus. E essa generosidade presente, ela não fica só ali no coração, mas ela é expressada nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, não é? Nós podemos dizer que a bondade é a excelência moral e a excelência espiritual produzida pelo Espírito Santo em nós, que vai nos capacitar para zelar pela verdade e por aquilo que é correto. Então a bondade, ela é como um trilho que a gente tem que andar nela, não é? Então esse trilho, você sabe que os trilhos eles são paralelos e a gente não consegue ver o fim deles, porque no final do trilho a gente não vê, porque o normal do trilho é ele se fechar, né, e ter uma continuidade, ele é contínuo. Então a bondade, ela é esse trilho, né, e nesse trilho anda a excelência moral e a excelência espiritual produzida pelo Espírito Santo de Deus. A excelência moral porque nós vamos cuidar da nossa vida, tanto física, né, na parte física, como a gente vai fugir, como está escrito na palavra de Deus, de tudo aquilo que, sabe, vai dar uma ideia para as outras pessoas de que nós somos uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, e que não testemunha que nós somos filhos de Deus e nem servos de Deus. É o que está escrito na palavra: fujam da aparência do mal. Então, muitas vezes a gente vai chamar de quadrado, vai chamar de velho, de antiquado, né? Porque a gente foge realmente da aparência do mal. E nas pequenas coisas, né? Na maneira de se vestir, na maneira de agir, né? Não agir, não andar exageradamente como o mundo anda, né? Hoje em dia muitas coisas foram infiltradas dentro da igreja porque há falta de ensinamento da palavra. O crente, aquele que é filho de Deus, aquele que é servo de Deus e aquele que entende que ele é filho de Deus de verdade, ele, quando ele cai aqui na bondade, ele enxerga esses trilhos paralelos da excelência moral e da excelência espiritual. Porque se a gente moralmente, se a gente não tiver uma vida em excelência, a consequência é que nós não vamos ter o trilho da excelência espiritual também na nossa vida, que é produzida pelo Espírito Santo em nós. Então essas linhas paralelas, elas vão nos capacitar a zelar pela verdade, que é a palavra de Deus, os preceitos, os princípios, tudo que está escrito na palavra de Deus, nós vamos zelar para que ela se cumpra. E ainda que a gente seja taxado de antiquado, sabe, de um monte de coisas que as pessoas nos taxam, a gente vai seguir zelando pela verdade e por aquilo que é correto, né? Porque o que é certo pode passar o tempo que for. O que é certo, o que é errado sempre vai ser errado. Ainda que o mundo mude, tente mudar, pincelar esse conceito do certo e do errado para adequar com todas as ideologias, para adequar com tudo que o mundo está tentando jogar para a sociedade, diante da palavra de Deus, aquele que segue a palavra de Deus, o que é correto, o que não é correto, não é correto. Não existe meia verdade, não existe meia correção. Tudo que está na palavra de Deus é verdade, a gente tem que andar pelo caminho da verdade, não é? Então não adianta a gente passar uma maquiagem, uma camuflagem para mostrar para as pessoas que nós temos uma religiosidade, se nós não temos dentro de nós esse zelo pela verdade e por aquilo que é correto. Só vai ficar um verniz, não é? Uma moldura, uma pintura, né? Camuflando aquilo que na verdade nós somos por dentro. E Jesus comparou
esse tipo de coisa com sepulcros caiados, ou seja, tá bonitão por fora, mas por dentro existe carne em decomposição, osso se decompondo, vermes, germes e tudo aquilo que existe dentro de um sepulcro, não é? Então, tudo isso que nós estamos falando é a tradução da bondade na vida da pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, né? Essa bondade, ela nos leva a rejeitar tudo aquilo que é mal e aquilo que é perverso, porque o contrário do mal é o bom. Deus é bom, né? Deus é bom e a característica de Deus é bondade. Então, quando a bondade trazida pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, nessa tradução de excelência moral, espiritual, que nos dá a capacidade para zelar pela verdade, nós rejeitamos tudo que é mal e tudo que é perverso, porque são ciladas do inimigo na nossa vida. A palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5, versículo 15, diz o seguinte: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Né? Na versão transformadora, na nova versão transformadora, tá assim: cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Né? E a bondade, essa virtude do Espírito Santo, ela fala sobre isso, né? E quando a gente estuda sobre a bondade, o fruto do Espírito, todos os frutos do Espírito, se a gente permite que a palavra de Deus entre em nós, o Espírito Santo de Deus, ele vem como o escultor, vem com uma talhadeira e vem moldando a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, né? Quando nós realmente permitimos que o Espírito Santo de Deus entre na nossa vida e venha promover as mudanças que nós precisamos, que precisam acontecer na nossa vida, né? Paulo dizia assim, ele fala assim num certo texto: não que eu já tenha conseguido, mas estou trabalhando para isso. Então o crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, ele está em crescente evolução na palavra de Deus, né? Talhado, sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nessa altura de todas essas quintas-feiras, nós já percebemos que cada uma das virtudes ou das características do fruto do Espírito, ela se relaciona uma com as outras. Por exemplo, a bondade que nós estamos estudando hoje está diretamente relacionada com a longanimidade, né? Com o longo ânimo. A palavra de Deus fala para você ser tardio em irar, você vai ser contestado e muitas vezes você vai ser até zombado por ter um longo ânimo, não tem problema, né? A bondade então está diretamente relacionada com a longanimidade, que também se relaciona com a benignidade e que relaciona com a paz, e por isso é tão importante que nós busquemos e nós peçamos ao nosso Senhor o fruto por completo, sendo aprimorados no amor, que é o grande fruto do Espírito, e as outras coisas são gomos ou consequências do amor de Deus na nossa vida. Se não tiver amor, está lá enquadrado em 1 Coríntios 13, não é? Então, dito isso, nós seguindo aqui pelo tema do dia, a palavra de Deus nos instrui a ser bondosos uns com os outros e com todos. Isto é, sem acepção de pessoas. Não é para ser bondoso só com aquele que nós queremos, mas com qualquer pessoa e até mesmo outros seres vivos, tá? Essa bondade, né, você ter bondade não significa que você vai se deixar ser manipulado pelas outras pessoas, não é nada disso, é bondade dentro da palavra de Deus, né? Bondade é
bondade seguindo o que está escrito na palavra de Deus. Tem que ser uma característica da sua personalidade, né? E não ser manipulado pelos outros, né? Porque a bondade, ela é o oposto da maldade. E a maldade não combina com servir ao Senhor. E a maldade ela combina com os frutos da carne, com as obras da carne, não é? Isso é o que quem não tem o Espírito do Senhor faz, né? Ela transmite através da sua vida as obras da carne. Mas a bondade, ela combina, não é? Ela é inerente à pessoa que serve ao Senhor. A maldade não combina com servir ao Senhor. O que inclui, o que está dentro do pacote da maldade? Vingança, falar mal, não é? As punhaladas pelas costas, a fofoca e tudo um monte de outras coisas que trazem dissensão e que fazem divisão, né, dentro da comunidade que a gente serve, até mesmo dentro da família, e esse tipo de coisa não combina com servir ao Senhor, né? Como a gente já disse, o nosso Pai não é maldoso, mas Ele é justo, conforme está escrito na Bíblia, e Ele é bom o tempo todo. Deus é bom. A palavra de Deus em Deuteronômio diz que Ele mantém a sua aliança e bondade com todos os que o amam, né? E obedecem aos seus mandamentos. Então, se eu quero ter a manutenção da aliança e a bondade de Deus sobre a minha vida, eu tenho que amar a Deus. Mas dizer que amar a Deus só não é suficiente. Porque o texto lá de Deuteronômio 7, versículo 9, diz que Ele mantém a sua aliança e a sua bondade com todos os que o amam, e em consequência desse amor a Ele, obedece aos seus mandamentos. Os seus mandamentos é tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, os seus princípios, tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, e não foge deles, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. A gente tem observado que o que está escrito em 1 João 5,19, que fala que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está depositado no maligno, né? A gente está experimentando e está vendo isso. Há muita maldade no mundo. E em consequência dessa maldade, dessa malignidade, nós percebemos as pessoas buscando os seus próprios interesses. E quando a pessoa busca o seu próprio interesse, ela está sendo egoísta. E a pessoa egoísta, não é? Ela olha só para o seu umbigo e as coisas que dizem respeito a ela, não é? É a pessoa que busca tudo à sua maneira em seu próprio tempo. E a grande tristeza de tudo isso é que a gente vê muitas vezes essa infiltração dentro da igreja, dentro da igreja que eu falo, das comunidades, onde se prega o evangelho. Muitas pessoas, muitos líderes, muitas pessoas que têm pessoas subordinadas à sua liderança com esse egoísmo, né? Ensinando muitas vezes a palavra de Deus, moldando a palavra de Deus de acordo com aquilo que ele acha que é certo e que não vá ferir os seus princípios e não os princípios que estão na palavra de Deus, né? A bondade, que é o fruto do Espírito, ela não permite que a pessoa haja dessa forma. Mas o bondoso, ele está enquadrado em todo o desfecho da palavra de Deus, que mostra, né, o galardão, a recompensa daqueles que servem de verdade ao Senhor, aqueles que servem corretamente ao Senhor. Por que isso? Porque ser bondoso, aplicar a bondade, que é o fruto do Espírito,
implica em ser humilde de coração. E ser humilde de coração exige que o ego fique de lado. E aí a gente vai entender aquilo que João disse: ó, convém que ele cresça e que eu diminua. Que as pessoas enxerguem mais Jesus em mim do que eu mesmo, né? Eu não preciso aparecer, né? Tem alguns cursos motivacionais que eles têm uma máxima que fala assim: aquele que não é visto é esquecido, né? A pessoa que não é vista. E isso, para quem é servo de Deus, fala muito pouco, porque o servo verdadeiro de Deus quer que as pessoas enxerguem Cristo nele e que Cristo apareça mais do que ele, né? Então, a preocupação do servo verdadeiro de Deus é deixar o seu egoísmo, o seu ego de lado, né? Porque enquanto nós pensarmos apenas em nós mesmos, nós não estaremos aptos a exercer a bondade ao próximo. A gente pode até falar do Evangelho, a gente pode até querer cumprir a comissão de Jesus, que Jesus deixou, mas vai ficar um negócio meio capenga, porque vai estar faltando alguma coisa na nossa vida, não é? E nós precisamos ter uma vida cristã de excelência, servir ao Senhor com excelência. Existem muitas pessoas que não serão bondosas com a gente, mas nós precisamos lembrar daquilo que está escrito em Efésios 6, no versículo 12. Olha só o que está escrito aqui na palavra de Deus. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Ou numa versão mais conhecida, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade, né? E nesta luta nós devemos estar preparados, revestidos da armadura de Deus e fortalecidos na sua palavra. Não tem como a gente sair à luta, nessa luta que está aí fora, nessa guerra, né, que está aí fora, não tem como a gente ir lá lutar se a gente não estiver revestidos da armadura de Deus, né? Porque, na verdade, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, não é contra as pessoas, né? Mas é contra aquilo que está atrás das pessoas. É difícil de enxergar? É. Mas nós temos que nos esforçar e enxergar que existe esses principados, essas potestades, essas hostes espirituais da maldade que estão atuando, sempre atuaram, e agora estão atuando mais ainda. Então nós devemos nos preparar para enfrentar esta guerra, estar revestidos da armadura de Deus e fortalecidos na sua palavra. Assim que a gente terminar o fruto do Espírito, nós vamos entrar para estudar Efésios 6, que fala da armadura de Deus. Amém? Então, para concluir, eu te convido a repensar as suas atitudes, examinar os seus comportamentos, ou nós repensarmos as nossas atitudes, examinarmos os nossos comportamentos, né? Fazendo algumas perguntinhas. Por exemplo, no nosso coração há espaço para o egoísmo? Você é bondoso ou nós somos bondosos para com o próximo? A sua luta ou a nossa luta tem sido contra pessoas ou contra o mal que tem usado a vida delas para nos atingir? São perguntas que nós devemos fazer. E lá, se nós respondermos que há espaço para o egoísmo, que não estamos sendo bondosos com o próximo, que a gente tem lutado mais contra a pessoa do que contra o mal que tem usado a vida das pessoas, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus,
ou seja, reservar um tempo do dia para analisarmos os nossos comportamentos, colocarmos a nossa vida diante do Senhor, buscarmos a presença dEle. E se a gente sentir que existe algo que precisa mudar, orar a Deus para que Ele nos ajude e nos dê a direção. E recebendo a direção de Deus, a gente mudar de posição, não é mudar o trajeto que nós estamos fazendo e voltarmos para o caminho do Senhor. É mais ou menos aquilo que Davi dizia: Senhor, sonda o meu coração, né? O Senhor vai sondar, mas nós temos que chegar com transparência, com o coração aberto diante do Senhor e permitir que Ele sonde. Né? O que uma sonda faz? A sonda, ela vai chegar no lugar profundo lá do coração. Ela vai chegar naquele lugar que nós não gostamos que as pessoas tenham acesso. Né? Então a gente precisa permitir que Deus sonde o nosso coração. Entre nos lugares que nós não permitimos que os outros entrem, enxerguem aquilo que nós não permitimos muitas vezes que as outras pessoas enxerguem, mas nós devemos permitir que a sonda do Senhor, ela entre lá nesse lugar escuro do nosso coração, não é? E que Ele corrija, que Ele limpe tudo que está errado, tudo aquilo que afronta a Ele, tudo aquilo que é distorcido, os pensamentos que não estão de acordo com Filipenses 4, versículo 8, que sejam reestruturados os pensamentos e que os nossos pensamentos sejam cativos aos pensamentos de Cristo. Pedir para que o Senhor nos dê, daqui a pouco a gente vai estudar, daqui umas 2 terças, quinta-feira, a gente vai estudar sobre temperança, a gente vai falar sobre o equilíbrio, né? Para que a gente use esse equilíbrio, essa temperança, para sermos moderados, né? Na presença do Senhor, para que a gente possa levar adiante a palavra de Deus e sermos usados no propósito que Deus tem para a nossa vida. Para tudo isso, a gente tem que usar aquelas regras básicas que estão na palavra de Deus. Confissão de pecado, arrependimento, e só há arrependimento quando há confissão, e depois que confessamos e arrependemos, a gente não volta a praticar mais aquelas coisas que já foram arrependidas. Em 1 João, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ainda há tempo, nós estamos aqui, né, na terra, andando, estudando a palavra do Senhor, buscando ao Senhor. Né? O diabo, ele tenta nos desanimar, ele tenta colocar muitas circunstâncias que atropelam até o tempo que a gente tinha programado para buscar ao Senhor, para estar na presença do Senhor. Mas Deus é maior e você tem capacidade de vencer essas circunstâncias e esses obstáculos, dizendo não para aquilo que se levanta, para os empecilhos que se levantam para afastar você da comunhão com Deus e buscar verdadeiramente ao Senhor nessas regrinhas simples, né, de confissão, arrependimento, deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, diz a palavra de Deus, né, e buscar ao Senhor com inteireza de espírito e principalmente deixar que o fruto do Espírito, né, nos seus gomos e todas essas virtudes, elas sejam vistas na nossa vida cada dia mais, para nos preparar para o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que a bondade, que é o oposto da malignidade, da maldade, ela esteja sobre o nosso coração, não é? Para que a gente ande de acordo com o caminho da palavra de Deus e que essas linhas paralelas da excelência moral e da excelência espiritual sejam verdades na nossa vida
hoje enquanto a gente viver. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco todos os dias. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que nos lembra todas as coisas. Que Ele nos lembre que nós precisamos ter essas linhas paralelas na nossa vida e que o fruto do Espírito, que é o amor dividido em vários gomos, que são essas virtudes que nós estamos estudando, seja cada dia mais presente na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado você que esteve nos acompanhando aqui, né? A Neuza, o Felipe, a Tamires, a Regiane, a Valdirene, e vocês todos que estão aí do outro lado e não se manifestaram aqui, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que a palavra de Deus, ela produza em você muitos frutos e que, sabe, dia após dia, a gente possa, nós mesmos possamos perceber que nós estamos evoluindo na nossa vida cristã e que nós estamos diferentes do dia anterior e muito mais próximos da perfeição ou da varonilidade de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo falava. Nós só vamos chegar até lá se nós caminharmos, né, avançarmos nessa caminhada, buscando o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você, guarde a sua família, a sua vida e que você tenha êxito em todas as suas coisas, em nome de Jesus. Amém? Domingo, às 18 horas, o culto na nossa igreja, né, presencial e online, né? A gente está fazendo uso de todas aquelas regras sanitárias para poder ter o nosso culto online, e principalmente nesses dias que aumentaram aí a contaminação, não é? Mas nós estaremos levando a palavra do Senhor. Amém? Conto com a sua participação e a sua presença. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus, e até breve, se Deus quiser.